aí a palavra aberta, Zé Sérgio, para que você possa nos orientar. Muito obrigado pelo aceite ao nosso convite. Bom, boa tarde a todos. Eu queria, de pronto, agradecer ao Rogério, e assim, obviamente, esse vínculo de amizade que temos me privilegia, então, ele fala muita coisa, mas é mais pelo vínculo de amizade que temos, né, e não por merecimento. Então, o Rogério é essa boa praça, essa boa pessoa, então ele coloca a gente lá no alto, dá algumas características da gente que nos engrandece. Então, assim, tenho só que agradecer o convite do Rogério, que é o presidente atual da CIPA, pela oportunidade de estar conversando um pouquinho com vocês sobre 3 temas muito importantes, que a gente vai tentar focar o máximo possível. 2 deles relacionados à oncologia, né, que é câncer, e um deles relacionado a uma doença atual e pouco conhecida, que é o Covid. Então, eu vou me dar o direito aqui de apresentar para vocês alguns slidezinhos rapidinhos, para que a gente consiga falar a mesma linguagem. Então, vamos compartilhar aqui. Se vocês não estiverem vendo os slides, por favor, me comuniquem, que a gente faz. Tá ok, está chegando. Bom, ótimo. Gente, Ok, viu, Zé? Está chegando, chegou. Okay. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre rastreio de câncer de mama e rastreio de câncer de colo, como fazer o diagnóstico desses 2 tumores que são extremamente comuns. A gente tem que aproveitar essa última semana do Outubro Rosa, né? É um mês, para nós que trabalhamos com mulheres, um mês extremamente importante, né? É um mês onde a gente ressalta esse cuidado com a mulher. Na verdade, o cuidado com a mulher ele deve ser diário, né? Ele deve ser a minuto e não no mês só de outubro, mas o mês de outubro serve como chamariz para que façamos essa chamada para o ano todo, né? Para cada segundo aí de vida da mulher. Então, a gente vai conversar um bocadinho sobre rastreio desses 2 tumores. O Rogério já me apresentou, então eu não vou perder muito tempo com isso. E aí eu queria dizer a vocês o seguinte: na verdade, quando a gente vai programar um rastreio, quando a gente vai desenvolver um mecanismo para fazer diagnóstico de alguma patologia, a gente tem que se pautar, se balizar em algumas situações. Então, todo programa de rastreio, como a gente vê aqui, tem 4 componentes que são componentes principais e essenciais para a criação desse programa. Quais sejam esses componentes? Primeiro, a população que você quer estudar. Então, determinar qual a população-alvo. Por exemplo, no câncer de mama e de colo, as mulheres. Então, é extremamente importante que a gente determine qual população a gente vai medir ou buscar o diagnóstico desses tumores. E muitas vezes, essa busca, essa procura, ela não pode ser passiva. Quer dizer o quê? Eu abro lá um local e falo assim, olha, podem vir que a gente vai fazer rastreio de câncer de mama. Muitas vezes a gente tem que programar isso, inclusive por locais. Então, é fundamental que a gente programe isso e faça, muitas vezes, a busca ativa dessas pessoas, né? Que a gente vá atrás dessas pessoas. Muito básico. Esperar que essas pessoas busquem o serviço, né? Outro componente extremamente importante é o exame de rastreamento. Então, qual exame vai ser utilizado, de que forma fazer esse rastreamento? Isso é extremamente importante, porque quando a gente escolhe, desculpa, um método de rastreio... ela escreveu, a Jéssica escreveu também. Esse método de rastreio, ele tem que estar pautado em 3 situações primárias. Primeiro, ele tem que ser um método de rastreio de fácil execução. Então, a gente tem que executar ele facilmente. Segunda coisa muito importante é que esse método de rastreio não tenha um custo alto, porque se ele tiver um custo alto, ele fica impraticável.
Terceira situação importante para a gente determinar esse método de rastreio é que ele seja facilmente interpretável. Então, a gente tem que interpretar com facilidade, a gente tem que fazer com facilidade, e esse método tem que ser barato, tem que custar pouco. Tá? Então, isso funciona muito bem quando a gente vai rastrear a população. São componentes que têm que ser respeitados. Outra situação extremamente importante, e aí a gente vai parar um bocadinho mais, é sobre o componente clínico. Né? Componente clínico, a gente traduz por acesso. Tá? Por acesso. Então, o que significa isso? Lembra que acesso a gente vai definir como componente clínico e um pouquinho de gerencial, porque não tem como diferenciar esses dois componentes. Mas, vamos lá. Veja bem, vamos entender o acesso. Adianta eu definir que eu vou estudar uma população feminina, que eu vou usar, por exemplo, a mamografia, mas essa paciente só vai voltar com essa mamografia para um consultório daqui 8 meses, daqui 9 meses, que ela vai fazer uma cirurgia daqui 2 anos, que ela vai ter acesso a tratamento, a medicamento daqui 3 anos, que ela vai ter acesso a um rastreio adicional daqui 5 anos. Não adianta nada. Então, nenhum programa de rastreio sobrevive sem o acesso. E talvez essa seja a discussão do momento. É como facilitar o acesso destas pessoas a esse tipo de assistência. Vamos lá. Eu estava essa semana ouvindo uma live bastante interessante. Já tem técnicas no seguinte sentido. Por exemplo, definidas como um dia, que essa pessoa, ela passa com o médico pela manhã, ela faz o exame à tarde, por exemplo, a mamografia, ela, se for necessário uma biópsia, no final do dia, ela já realiza a biópsia e o resultado dessa biópsia sai em 48, 72 horas. Quer dizer, você está garantindo ali todo o acesso àquela paciente de alta gravidade a todas as etapas, por exemplo, daquele tipo de diagnóstico. Então, essas estratégias funcionam muito bem, porque, veja bem, nós temos um país continental. O estado de Minas Gerais, ele é muito maior do que vários países. Então, vocês imaginem a estratégia, a logística para transportar um paciente para ter acesso à saúde. Ela é extremamente difícil. Então, essas técnicas de one day, de um dia, são técnicas bastante interessantes e que podem ser fomentadas. E vejam, eu não falei de nenhum custo adicional. Eu não falei que a gente vai ter que fazer um exame a mais, que a gente vai ter que pagar alguma coisa. Eu só peguei tudo que já é feito e coloquei isso dentro de um dia. Não tem um dia de princesa? Não tem um dia da noiva? Podia ter um dia para aquela paciente fazer o diagnóstico de câncer de mama dela. Então, na verdade, são estratégias que já estão sendo desenvolvidas em alguns locais do nosso país. Eu não estou falando de nada novo, tá legal? E que são extremamente importantes e que garantem toda a linha de cuidado. Isso é fundamental. Na verdade, não adianta a gente comprar mamografia e colocar no país inteiro, não adianta a gente formar grandes centros se a gente não garantir o acesso desses pacientes ao tratamento. Então, isso é bastante importante da gente entender. Existem outras estratégias, né, de logísticas, mas veja bem, olha que facilidade. Se eu fizer isso tudo num dia, aquela paciente que teria que ser transportada, por exemplo, para Alfenas, uma vez para vir no médico, outra vez para fazer a mamografia, outra vez para ter o resultado da mamografia, outra vez para fazer a biópsia, outra vez para pegar o resultado da biópsia, então ela teria que vir para cá 5 vezes, 6 vezes, ela faria isso num dia só, ok? Isso é extremamente importante. Eu estou diminuindo o custo sem aumentar a tecnologia. E vamos entender isso. Sempre que a gente fala de rastreio, vem todo mundo e fala assim, então, agora, se a gente colocar ressonância para tudo, quem sabe a gente faz uma ressonância do corpo inteiro,
e a gente rastreia tudo. Não é bem assim. A ressonância é um exame caro. E é muito pautada na parte clínica. Eu não posso pedir ressonância para todo mundo. Não funciona dessa maneira. Então, é extremamente interessante que a gente trace estratégias. Quando a gente fala em saúde, seja ela saúde pública, seja ela a saúde complementar, os planos de saúde, ou a privada, em qualquer uma dessas nuances da saúde, o custo é extremamente elevado. O dinheiro é extremamente pequeno. Tá? Eu fico muito preocupado quando a gente fala assim, ó, eu fiz de tudo. Isso parece muito mais um alívio psicoemocional, tá o professor Fábio Rezec aí para falar para a gente, mas parece mais um alívio do acompanhante do que propriamente dita uma estratégia de saúde. E, na verdade, o que a gente precisa num primeiro momento, sim, cuidar da saúde psicoemocional é extremamente importante, mas a gente não faz isso dispondo todos os exames possíveis e necessários. Mesmo porque nem sempre isso, e na maioria das vezes realmente isso não acontece, é responsável por diminuir mortalidade. Por exemplo, nos últimos 60 anos, o câncer de ovário, continua fazendo vítimas, o número de óbitos continua o mesmo. Então não mudou. A gente tem uma alta tecnologia e nada mudou. Então veja bem, a gente tem outras maneiras de aliviar o sofrimento psicoemocional que não seja simplesmente adquirindo tecnologia ou introduzindo tecnologia e tornando a medicina cada vez mais inacessível e mais distante. Ao contrário, o que nós precisamos fazer é traçar estratégias onde a gente otimize o recurso que a gente tem e dê um bom atendimento àquele paciente. Funciona dessa maneira a medicina. Por isso que o componente gerencial, ele é fundamental. É extremamente importante que a gente tenha uma regulação correta. Então, o que significa isso? A formação hoje, a gente vê medicina, principalmente medicina pública, como uma medicina de rede, quer dizer, a gente tem que ter um fluxo muito bem traçado. Esses pacientes têm que ser monitorados e avaliados. Então, isso é fundamental. Além disso, o próprio processo gerencial, quando a gente parte do princípio de qualidade, tem que ser monitorado e avaliado. Hoje não se admite mais nenhum processo gerencial na saúde, e acredito que nenhuma outra área, se a gente exclui desse processo a qualidade. Então, a qualidade faz a diferença. Isso não significa, muitas vezes, adquirir tecnologia ou adicionar custos. Tá? Isso é bastante importante da gente entender. Bom, falando um pouco mais sobre o câncer de mama, eu trouxe algumas fontes aqui para a gente falar um pouquinho de epidemiologia, e rapidamente, porque esse não é muito objetivo, é só para a gente alinhar e depois a gente colocar algumas perguntas, mas é a neoplasia maligna mais comum diagnosticada no mundo, então é um câncer extremamente frequente. 1 milhão de casos no último ano, né, no mundo. É a principal causa de câncer no mundo e principal causa de morte. Nos Estados Unidos, é a causa mais comum de câncer feminino. Só o ano passado, 266 mil casos de câncer de mama, sendo a segunda causa de morte por câncer nos Estados Unidos. Então, 40 mil mortes ano. Tá? Lá, a taxa vem caindo, tá? Vem caindo. E a gente, infelizmente, não pode falar a mesma coisa no Brasil, tá? No Brasil, como a gente tem diferentes situações geográficas, o câncer de mama se comporta de forma um pouquinho diferente. A gente pode falar que aqui no sul, no sudeste, existe uma estabilidade, quer dizer, o câncer de mama não vem aumentando, porém, ele também não vem diminuindo. Tá? E sempre que a gente traça uma estratégia e a gente não tem um resultado expressivo para essa estratégia, significa que a gente tem que rever essa estratégia. Alguma coisa nessa linha de cuidado está acontecendo para não ter esse resultado de diminuição do número de cânceres de mama, então de sobrevida.
Então, isso é fundamental da gente entender. Então, os óbitos continuam acontecendo. Bom, e quais são as características clínicas do câncer de mama? É uma massa, como se fosse uma pedra na mama, é uma massa sólida. Normalmente ela é aderida, então ela não se movimenta. Ela tem as bordas irregulares, então muitas vezes é difícil da gente delimitar. Então isso é uma característica bastante comum dos tumores de mama. Muitos pacientes procuram a gente no consultório, falam assim, doutor, eu palpei a minha mama e achei um nódulozinho aqui, ó. Isso aqui é um câncer de mama? Isso aqui vira câncer de mama? Eu quero lembrar a todos que o câncer de mama nasce câncer de mama. Então, cisto, fibroadenoma, tá certo? Dilatação ductal, isso não vira câncer de mama, tá? E mesmo o câncer de mama sendo bastante comum e merecendo muito cuidado, os fibroadenomas e os cistos mamários são muito mais comuns do que os tumores de mama. Então, isso é bastante importante da gente entender. Então, é muito mais comum a gente ter uma alteração fisiológica, natural, sem gravidade na mama, do que o tumor de mama. Muitas vezes, esse tumor pode adquirir um avanço local, e aí ele pode se estender para a região de axila, né? Ele pode se estender para a pele, e aí ele pode promover um vermelhidão na pele, e pode, além disso, espessar a pele, invadindo os ductos linfáticos, que são órgãos de drenagem, e aí podem dar uma imagem na mama, a gente observa isso a olho nu, né? Que é uma imagem muito parecida com uma casca de laranja. A gente chama de pudorange. Então, a pele fica parecida com uma casca de laranja. Mas isso a gente já está falando de um tumor mais avançado. E se a gente progredir um pouquinho mais nesse tumor, se ele avançar um pouquinho mais, ele pode dar uma doença à distância, que a gente chama de metástase. E a metástase, normalmente, de câncer de mama, vai para o osso, vai para o pulmão, vai para o fígado. Desculpa, aqui é cérebro, tá? Colocamos ossos de novo, mas cérebro, tá? Então, osso, pulmão, fígado e cérebro, tá? Bom, e como todo mundo pergunta, né? E como rastrear câncer de mama, né? De que maneira a gente poderia orientar esse rastreio, né? Obviamente, se a gente escolhe a população adequada, se a gente faz uma escolha correta, então, lembra daquele primeiro componente, né, que é o populacional, a gente vai ter mais sucesso no diagnóstico de câncer de mama, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns locais, eles fazem o seguinte: se você não tem câncer de mama na família, por exemplo, você tem um risco médio durante a sua vida de 10% de apresentar esse tumor. Se você não tem nenhum fator de risco na família, ok? Se você tiver mãe ou irmã, você vai subir esse risco para 18%. E se você tiver mãe e irmã, você vai subir esse risco para 28%, por exemplo. Então, quem são as pacientes que deveriam ser mais rastreadas, mais observadas, que deveriam estar num programa com maior aderência? As pacientes que têm parentes de primeiro grau com câncer de mama. Mãe e irmã com câncer de mama. Então, obviamente, essas mulheres têm que ser vigiadas com uma intensidade maior. Professor, significa que as outras não precisam? Não, eu não falei isso. Não falei isso. Aqui a gente está tratando de escolher populações onde a probabilidade de eu encontrar tumores seja maior. Então, do sucesso da minha estratégia, gerar maiores resultados. Ok? Existem algumas discussões sobre rastreio universal. Tá? Assim, quando a gente faz um rastreio muito amplo, a gente pode estar deixando de rastrear os pacientes que precisam mais deste rastreio, certo? E talvez isso dificulte o acesso, e com isso,
eu não baixe as mortalidades para câncer de mama. Então, isso é algo que a gente precisa pensar. Tá? Então, fundamental, dentro da escolha da estratégia, determinar o risco. Tá? Então, qual o risco deste paciente ter este determinado tipo de tumor? Porque a partir daí, a gente vai poder estratificar o rastreio. De que maneira? Saber de que modalidade a gente vai fazer de rastreio, se ele vai ser um rastreio focal, setorizado, universal, com que frequência a gente vai fazer esse rastreio, se serão necessários testes diagnósticos, tipo testes genéticos, se a gente vai precisar de uma quimioprevenção ou de cirurgias. Então, vejam bem, olha só que interessante. Em alguns locais, quando se testa BRCA1 e BRCA2, que são marcadores oncológicos, principalmente para mama, ovário ou para endométrio, quando a gente tem esses marcadores, se oferta, às vezes, aos pacientes o que a gente chama de adenomastectomia, que é a retirada da glândula mamária. Professor, mas isso é uma situação muito radical? Tá, mas eu posso ofertar isso para a paciente e, com isso, eu posso diminuir em 80% o risco dela ter um câncer de mama. Então, veja bem, eu tenho que dar essa oportunidade às pacientes. Então, tudo isso é determinado pelo risco daquele tumor. Ah, não, olha, esse tumor, o risco dele matar, o risco dele levar ao óbito é muito pequeno. Pronto. Não tem cirurgia profilática para ele, não tem quimioprevenção, não tem nada. Tá certo? Porque a probabilidade de morte é pequena. É um tumor mais indolente, menos agressivo. Então, eu não preciso traçar uma estratégia tão agressiva. Eu posso traçar estratégias menos agressivas. Então, tudo isso faz parte dessa logística para o diagnóstico de tumores. Bom, quando a gente vai traçar uma estratégia, a gente faz o seguinte, somente aqui no câncer de mama, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai avaliar uma história familiar, então na história familiar a gente vai perguntar, como eu disse anteriormente, sobre câncer de mama, sobre câncer de ovário, sobre disseminação oncológica, a gente vai perguntar sobre história pessoal, se aquela paciente já teve um câncer de mama, a gente vai falar sobre predisposição genética, e hoje você tem bookings, você tem como se fossem listas de marcadores oncológicos que você pode fazer, tá? E a gente vai observar se essa paciente sofreu algum fenômeno de radioterapia, por exemplo, tumores de timo, de pulmão, de tórax, que merecessem radioterapia e que podem, de alguma maneira, afetar a mama, e, com isso, transformar essa mama para um câncer ou para um tumor mais agressivo. Né? Então, uma das estratégias é a gente conversar com o paciente. A gente nunca pode, a consulta médica, ela se prima pela história clínica. Quer dizer o quê? Diálogo com o paciente. Tá? A boa medicina se faz pela história clínica. Isso é indissolúvel de um bom atendimento. Tá? Se o médico não tem os antecedentes, a história daquele paciente, ele não tem como prover uma pesquisa adequada a esse paciente. A gente tem que lembrar que toda aquela fase de exames, de solicitação de exames, é uma fase que a gente chama de complementar, que significa que antes dela, e com muito mais importância, está a história clínica do paciente e o exame físico. O profissional que trabalha com saúde, principalmente o médico, ele tem que examinar o paciente. Isso é fundamental. Ele tem que conversar com o paciente. Tá? Bom, aqui eu trouxe alguns modelos de história clínica, porque hoje a gente está muito alicerçado hoje na informática, e a gente tem alguns modelos hoje que a gente tem até por computador, né?
Um deles é o modelo de Gale, que leva em consideração o risco médio para o câncer de mama, e aí ele está pautado em três critérios, em três pilares, que é a elegibilidade, a demografia e a história do paciente e da família. Então, isso aqui é um software, tá certo? Como se fosse um questionário, que o médico preenche o questionário e depois ele vai te dar o risco. Eu coloquei até aqui embaixo para quem quiser acessar, né? Tem o link aqui embaixo, tá certo? Para acessar esse questionário, tá? E ele já estratifica o risco médio para o desenvolvimento de câncer de mama, tá legal? Dentro desse critério de elegibilidade, por exemplo, só para citar algumas situações, ele pergunta se já teve câncer de mama, se fez radioterapia de tórax, se você tem presença, já testou BRCA1 e BRCA2, que é o marcador genético. Ele pergunta qual a sua idade, pergunta qual a etnia. Mas isso é importante? Olha só que interessante. Pacientes da etnia Askenazi, que são famílias judias, têm maior probabilidade de ter alteração de BRCA1 e BRCA2 e ter mais câncer de mama. Então, essa população específica precisa ser melhor rastreada, merece um rastreamento mais a miúde, mais pormenorizado, né? Porque é uma família, é uma etnia que desenvolve muito câncer de mama. A história do paciente e da família. Então, você vai perguntar se já fez biópsia de mama, quantas biópsias fez, se teve alguma alteração nessas biópsias, com quanto tempo você menstruou, tá certo? Porque a gente sabe que as pacientes que estão mais estimuladas por estrogênio e progesterona têm maior probabilidade de ter câncer de mama. Então, as mulheres que têm menopausa tardia ou menarca precoce correm mais risco, não só para mama, mas para ovário também, por exemplo. Qual a idade da primeira gravidez? Porque, olha só, uma gravidez abaixo de 25 anos protege contra câncer de mama, porque a gravidez promove alterações morfológicas na mama que tornam essa mama um pouco mais resistentes aos fatores oncológicos externos. Então, isso é um fator protetivo, ok? Quantos parentes de primeiro grau tiveram câncer de mama? Então, lembrem-se, isso aqui é um questionário, tá? Um questionário. Internet. Tá? Este aqui é um outro modelo, também está na internet, tá certo? Que são modelos, por exemplo, que se focam um pouco mais, na história familiar de câncer. Então, a gente tem vários outros questionários. Então, essa de Ontário, esse sistema de Manchester, de pontuação de Manchester, esse sistema de seleção de referência, o de pedigree, o FH7. Então, são todos outros questionários, aí sim mais focados na história familiar, para tentar definir uma população que se beneficie mais de um rastreio de câncer de mama. Bom, eu quis colocar esse slide aqui por um motivo bastante tranquilo, que é o seguinte: esse é um profissional hoje que a gente tem em pequena quantidade no mercado brasileiro, na saúde brasileira, que é o geneticista, e que tem tomado grande monta nos últimos anos por um motivo muito simples. A gente tem uma grande parte dos cânceres como fatores genéticos, então é extremamente importante que o geneticista participe desse rastreio, porque muitas vezes ele vai te orientar sobre testes e aconselhamentos genéticos para determinadas famílias, ok? Principalmente aquelas que têm um componente oncológico muito intenso, né? Então, ele tem como traçar algumas estratégias para a gente fazer alguns bookings e fazer algumas triagens. Então, esse é um profissional extremamente importante. Eu não coloquei aqui, mas não menos importante, é o profissional patologista clínico, tá? O patologista hoje, o menino, ele entra na medicina e ele quer fazer cirurgia geral, ele quer fazer ginecologia obstetrícia, ele quer fazer
neurocirurgia, ele quer fazer oncologia, mas a gente tem visto muitos poucos alunos tenderem à patologia médica. Isso é um problema, porque como temos no Brasil pouquíssimos patologistas, isso atrasa em demasia o resultado dos exames, tá? Porque, obviamente, o número de exames que esse profissional tem que ler é muito grande. Então, há uma sobrecarga de trabalho muito grande, o que faz com que o diagnóstico se postergue. Então, isso é um problema, entra naquela estratégia de acesso, né? Entra na estratégia de acesso, então a gente tem que olhar com muito carinho para o patologista clínico e não esquecer essa especialidade, extremamente importante para a gente que trabalha com esse tipo de doença. Bom, algumas situações importantes, por exemplo, é a faixa de idade, né? Então, muitas pessoas perguntam assim, pô, com quanto tempo eu vou fazer mamografia, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer, com que idade eu começo o meu exame de rastreamento, né? Eu tenho que lembrar a vocês que o principal exame para rastrear câncer de mama é a mamografia, ok? É um exame teoricamente barato, é um exame fácil de ler, é um exame fácil de fazer, então é o exame hoje carro-chefe para diagnóstico de câncer de mama no mundo. Tá? Nós não estamos falando só de Brasil, não. É no mundo. Então, a mamografia é extremamente importante. Tá? E hoje, a gente já tem algumas recomendações internacionais, que é o seguinte, não rastrear pacientes com menos de 40 anos, por um motivo muito simples. Tá? Se a gente colocar todas as mulheres com menos de 40 anos no rastreio de mamografia, a gente vai rastrear muito para fazer pouquíssimo diagnóstico, tá? Então, a gente vai gastar um montante de recurso enorme para a gente fazer poucos diagnósticos. Então, não vale a pena fazer um rastreamento universal em mulheres com menos de 40 anos. Então, a ideia é que façamos essa mamografia entre 40 e 49 anos. Bom, aí tem alguns questionamentos. Essas mamografias a partir de 40 anos têm que ser feitas anuais ou elas têm que ser feitas bianuais? Como isso tem que ser feito? Tá? Bom, lembrem-se que quando a gente falou sobre componentes, a gente tem que saber que população está estudando. A gente não pode, muitas vezes, comparar a nossa população com a população americana, com a população indiana, com a população europeia. Então, o que falta no nosso país, a professora Laura aí, na plateia, o que falta para o nosso país é estudo científico. Muitas vezes, a gente faz estudo científico que não vai ter impacto nenhum, que são completamente desnecessários. Então, por que eles estão sendo feitos? Simplesmente para dar título? Simplesmente para facilitar aquela pessoa a subir na carreira? A gente sempre tem que perguntar num trabalho científico, muitas vezes, o que ele vai trazer de benefício. Então, se existe algum fundamento naquele trabalho. Então, o Brasil, muitas vezes, ele não norteia o trabalho, então isso fica muito complicado. Então, nós precisamos começar a produzir trabalho científico de qualidade. Quando a gente lê um trabalho hoje, muitas vezes, a gente tem que jogar fora o trabalho. Porque a qualidade é tão baixa e o desenho está tão ruim que ele não serve. E os resultados não tem nada a ver com o que se procurou. Então, isso é muito complicado. Então, a gente precisa desenvolver pesquisa. Pesquisa é fundamental, principalmente para populações como as nossas. Eu não posso comparar, muitas vezes, a população de Alfenas, por exemplo, com a população de Mossoró. São situações demográficas diferentes. São locais diferentes. Será que o tipo de câncer que acomete lá é o mesmo tipo de câncer que acomete cá? Então, será que a estratégia
a política de saúde tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma. Então, isso tudo a gente tem que começar a pensar, né? Com a faixa etária de 50 a 74 anos, as mamografias passam a ser, muitas vezes, anuais ou bianuais. Isso vai depender de que população a gente está estudando. Como eu disse a vocês, quando a gente está fazendo um rastreio universal, sem estratificar risco, muitas vezes as mamografias podem ser bianuais, mas para aquelas pacientes de risco, muitas vezes elas têm que ser anuais. Tem protocolos que suscitam a possibilidade de você fazer mamografia oscilando com ressonância a cada 6 meses para determinadas populações. Tá? E acima de 75 anos? Vai depender muito da expectativa de vida. Quer dizer o quê? Se essa paciente, clinicamente, apresenta uma qualidade boa de vida, uma longevidade, uma expectativa de longeva de vida, você pode continuar fazendo mamografia. Mas se essa paciente não apresenta essa expectativa, é uma paciente acamada, com várias patologias, não há porquê se continuar no rastreio para câncer de mama, ok? Bom, e a respeito do exame clínico de mamas, né? Do autoexame, né? Palpação de mama. Palpação de mama diminui mortalidade de câncer de mama? Não. Não diminui mortalidade. Ela deve ser feita como autoconhecimento. Quer dizer o quê? Eu conhecer as minhas mamas para tentar para alguma coisa diferente e procurar um médico. O grande problema é quando a paciente é neurótica. Esse é um grande problema, porque todo mundo que tem mama, seja homem ou seja mulher, vai perceber vários nódulozinhos quando palpa a mama. E se a mulher é neurótica, se a mulher é desesperada, ela é ansiosa, ela vai para o médico uma centena de vezes, achando que aquilo tudo é câncer. Porque existe a oncofobia. Existe a oncofobia. Tá? Muitas vezes, a gente vê no consultório, o paciente chegar e falar assim, doutor, eu estou com dor na minha mama, será que é um câncer? E muitas vezes você diz assim, olha, câncer de mama não dói. Isso já é o suficiente para aplacar aquela neurose, para aplacar aquela ansiedade e a mulher ficar mais tranquila e não ficar preocupada achando que tem um câncer de mama quando a mama dói. Eu digo aos meus clientes o seguinte, seria muito legal que o câncer de mama doesse, porque a gente ia conseguir fazer diagnóstico precoce de todos os tumores. Mas isso não é verdade. Tumor de mama, quando ele promove dor, ele já está localmente muito avançado. Então a mulher já tem lá no seu íntimo que aquilo não está correto, que aquilo já é uma doença grave. Perfeito? Então, como conhecimento de mama, beleza. Mas como exame para rastreio de câncer de mama, não. A melhor forma de rastrear câncer de mama é com mamografia. Bom, como eu disse aos senhores, né, as pacientes podem, com risco moderado, podem iniciar, às vezes, aos 40 anos. O grande problema de você fazer mamografia precoce antes dos 50 anos é que uma grande parte das pacientes que fazem essa mamografia tem mamas densas, e aí existe um questionamento muito grande, porque quando a gente tem mamas densas, a mamografia perde um pouco de sensibilidade, né? A mamografia, ela perde um pouco em qualidade. Muitas vezes, quando a gente tem mama densa, a gente tem associado a ultrassonografia. Existem questionamentos na literatura se a ultrassonografia serve realmente para o rastreio de câncer de mama. Muitas vezes, quando a gente percebe uma alteração pelo ultrassom, essa alteração na mama, esse tumor da mama, já é um tumor maior, já é um tumor que já tem um tamanho maior. A ultrassonografia seria bastante importante para a gente diferenciar lesões sólidas de císticas. Então,
lesões, tumores sólidos de cistos, que são extremamente comuns. Os cistos são extremamente comuns nas mamas. Isso sim. Agora, como rastreio de câncer de mama, é bastante questionável. A American Cancer Society pede para não usar a ressonância como método de rastreio, principalmente para essas pacientes que têm um risco moderado, que é aquelas pacientes que eu falei para vocês, que têm mãe ou irmã com câncer de mama, então um parente de primeiro grau com câncer de mama, parece não haver muito benefício, ok? Então, talvez iniciar o rastreio um pouco mais precoce seja bastante interessante. Já aquelas pacientes que têm um alto risco para câncer de mama, aquelas pacientes que têm mãe, irmã ou algum marcador genético, alguma síndrome genética, as famílias Askenazi, né, essas famílias judias, aí é extremamente importante que a gente realmente tenha a colaboração do geneticista para que ele possa fazer um booking para a gente ter um resultado de marcadores genéticos para câncer, para desenvolvimento de câncer. A recomendação, muitas vezes, é intercalar, como eu disse a vocês, ressonância e mamografia, né? A ultrassonografia ainda aparece com uma indicação questionável, né? Em alguns casos, em alguns protocolos, se eu não tiver acesso à ressonância, às vezes pode ser uma possibilidade, mas para isso tudo ainda são necessários mais estudos, mais ciência, para que a gente possa determinar o real papel da ultrassonografia no rastreio desse câncer de mama. Bom, já falamos um bocadinho sobre câncer de mama, vamos falar um bocadinho sobre o câncer de colo agora, né? Tá aí um dos cânceres mais comuns entre as mulheres do mundo, é um câncer 100% evitável, olhem só, é um câncer 100% evitável, ok? Então, a gente consegue tratar muito o câncer de colo uterino. É uma realidade um pouco diferente do câncer de mama, tá? Então, é um câncer 100% tratável, ok? A evolução do câncer de colo é extremamente lenta. O câncer de colo de útero, na maioria das vezes, demora de 10 a 15 anos para se estabelecer. Então, é um tumor extremamente lento e muito curável, ok? É um tumor que tem menor incidência em países desenvolvidos, em países de primeiro mundo, e tem maior incidência em países em desenvolvimento ou países pobres. Por quê? Porque ele está associado principalmente a um vírus chamado HPV, papiloma vírus humano. Esse vírus, ele é transmitido pela relação sexual. Se eu tenho uma relação desprotegida de camisinha, por exemplo, eu posso me contaminar por esse vírus? Posso. Esse é o vírus mais difundido no mundo. A gente tem mais de 30 a 40 cepas diferentes que atingem a região genital. A gente tem mais de 100 tipos de HPV. Quer ver um negócio interessante? Lembra daquela tia de vocês, que quando você apontava o dedo para a lua, falava assim, menino, não aponta o dedo para a lua, senão vai crescer uma verruga no seu dedo? Bom, aquela verruga no seu dedo não cresce porque você apontou o dedinho para a lua. Ela cresce porque você tem um HPV cutâneo. Professor, peraí. Quer dizer que eu coloquei o dedinho na vagina e eu tive HPV no dedo? Não. São HPVs diferentes. Tá? São HPVs diferentes. Aquele de pele é o 6 e o 11. O 6 e o 11. Enquanto que os HPVs mais comuns de vagina, de vulva e de colo de útero são o 16 e o 18. Eles correspondem a 70%
dos HPVs que evoluem para câncer de colo uterino. Então por isso que é interessante tomar aquela vacina? Sim, por isso que é interessante vacinar. Hoje a vacina para HPV, ela já está disponível, principalmente para esses dois tipos de vírus, que são o 16 e o 18. Quer dizer o quê? Que com a vacina, muito provavelmente, eu posso evitar 70% dos cânceres de colo uterino, tá? Outra situação muito importante, já que a gente entrou um bocadinho aqui em vacina, é que o ideal é que você faça a sua vacinação antes de você ter relação sexual. Porque se você tiver relação sexual e depois fizer a vacina, pode ser que você já esteja contaminada pelo HPV. Então, a forma mais eficaz, não que você não possa fazer, obviamente, mas a forma mais eficaz de se evitar o HPV, por exemplo, o câncer de colo, desculpa, não HPV, o câncer de colo, é fazendo a vacina. Obviamente, isso a gente tem que ensinar para todas as pessoas, a camisinha é fundamental. Seja a camisinha masculina ou a camisinha feminina. Então, o condom é obrigatório nas relações sexuais. Porque não é só o HPV que a gente evita quando a gente utiliza um protetor desse tipo. A gente evita outros tipos de patologia. Sífilis, AIDS, tá certo? Tricomoníase. A gente evita uma enormidade, clamídia, de doenças sexualmente transmissíveis que podem sim evoluir em gravidade, levando esse indivíduo até a óbito ou a sequelas gravíssimas. Gravíssimas. Então é fundamental a utilização de um método de barreira, seja ele um condom masculino, uma camisinha masculina ou uma camisinha feminina. Tá? Bom, outro dado importante que a gente tem na epidemiologia do câncer de colo de útero é que a grande maioria das mulheres jovens, o próprio sistema imunológico destrói o HPV, reconhece o vírus como not self e mata o vírus. Então, isso é extremamente interessante da gente entender. A maioria dos pacientes jovens destrói o vírus. Alguns trabalhos trazem que apenas 1% das pacientes contaminadas por HPV vão evoluir para o câncer de colo. A grande maioria se cura sozinha. Isso é extremamente importante da gente entender. Outro dado que é fundamental, e eu vou dar um dado brasileiro para vocês. Então, a gente, ano a ano no Brasil, tem aumentado a coleta de câncer de colo. A gente tem programas de rastreio no Brasil universal, né? E a gente tem aumentado a coleta. Porém, o número de óbitos por câncer de colo uterino não tem diminuído no Brasil. Não tem aumentado, mas não tem diminuído. Peraí, professor, peraí. O senhor começou falando pra gente que esse tumor é 100% curável. Sim. Ué, então, por que a gente não está curando? Por que as pessoas continuam morrendo? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Provavelmente, estamos traçando uma estratégia inadequada. Provavelmente, o acesso ao serviço de saúde, como eu disse no início da minha apresentação, está dificultado. Gente, quando a gente trabalha com saúde, a gente tem que facilitar o caminho das pessoas. Sempre que a gente coloca barreiras, sempre que a gente limita o acesso, a gente pode ter consequências extremamente graves. Extremamente graves. Ok? Então, isso é muito importante da gente entender. Bom, olha só que interessante aqui, ó. Quando a gente está falando de um câncer de colo invasivo, quer dizer o quê? É um câncer de colo avançado, tá? A gente vai perceber que muitas vezes
essa paciente que tem esse câncer de colo nunca fez o exame de Papa Nicolau. Nunca fez um exame. Então, provavelmente, ela está excluída da triagem. Tem um professor da Unicamp, professor Fock, ele já falava o seguinte, se a paciente fez pelo menos um exame de Papa Nicolau durante a vida, a probabilidade, e no tempo certo, obviamente, na idade correta, na faixa etária correta, a probabilidade dela morrer de câncer de colo é baixíssima. É baixíssima. Então, muitas vezes, essas pacientes que estão morrendo por câncer de colo é porque não tiveram nenhum acesso à saúde. Isso é possível? Sim. Sim. Porque estamos rastreando a população errada, na grande maioria das vezes. Bom, vou colocar isso aqui embaixo. Ok. Bom, quais são as características clínicas, né? Primeiro do HPV, papiloma vírus humano, tá? Esse vírus, ele pode estar na forma latente. O que é a forma latente? Ele está dentro da célula intracelular e eu não vejo. Eu não vejo. Eu não tenho como saber. Muitas pessoas portam o vírus e nem sabem que tem. Ele pode ter uma apresentação subclínica. O que é isso? A paciente chega no consultório, faz uma colposcopia, que é um exame por binóculo, parece uma lente de aumento, é um binóculozinho que a gente usa, uma lente de aumento. E neste exame, a gente vê algumas alterações no colo, como mosaicos, pontilhados, vasos atípicos, ductos, orifícios glandulares espessados, que são algumas alterações no colo do útero, que podem identificar a presença de alterações induzidas pelo HPV. Eu não vejo o vírus, galera. Eu não vejo o vírus. Eu vejo alterações promovidas por esse vírus. Tá? E eu posso ter a manifestação clínica desse vírus, que é a verruga. Que é a verruga. É a lesão verrucosa. É a verruga. Tá? Já o câncer de colo. Câncer de colo. Eu tenho 3 tipos. Eu tenho o escamoso, desculpe-me, eu tenho o escamoso, que ocorre na parte de fora do colo uterino. Imaginem o colo uterino como um narizinho de porquinho, só que ao invés de ter 2 furinhos, tem um furinho só. Tá? Então, o escamoso é um tumor que está na parte de fora do colo, naquela parte rosinha do narizinho do porquinho. Tá? O adenocarcinoma normalmente está dentro do colo. E o adeno escamoso é um mistão. Eu estou tanto dentro quanto fora. Eu tenho um tumor que compromete a parte de dentro do colo, parte glandular, e a parte pavimentosa estratificada, pseudoestratificada do colo. Tá? Então a gente tem que lembrar que o câncer de colo vem de uma doença sexualmente transmissível. Isso é fundamental da gente entender. Bom, a estratégia mais adotada para fazer diagnóstico de câncer de colo, então o teste de screening, o teste de rastreio, tá? É o teste de Papa Nicolau. Tá? Na verdade, chamar de teste Papa Nicolau é errôneo, tá certo? A gente chama de exame citológico de colo uterino. O Papa Nicolau é só uma forma de analisar o exame, de ler esse exame lá no microscópio. É só uma estratégia, uma técnica. Ok? Mas é a coleta da citologia, popularmente conhecida como Papa Nicolau. Tá? É um exame barato, é um exame fácil de ler e é um exame fácil de fazer. Então, facilmente aplicável, preenche aqueles quesitos para um bom exame de rastreio. Tá? E hoje é o exame mais executado no mundo. Existem algumas discussões que são feitas. Por exemplo, existe um exame chamado
teste em base líquida, então citologia em base líquida, que é esse aqui que vocês estão vendo aqui, é legal, onde a gente usa esse citobrush, essa escovinha, tá, que colhe ao mesmo tempo de fora do colo e de dentro do colo, tá certo? E ela vai para uma análise citológica, no microscópio também. Então, isso foi um desenvolvimento, um teste desenvolvido na época para tentar suplantar a citologia, o Papa Nicolau clássico. Tá? Não houve diferença em relação à mortalidade. Tá? Não houve diferença em relação à mortalidade. Ele muitas vezes apresenta uma lâmina, um exame microscópico mais fácil de ler, com menos sujidade, com menos sujeira, mas ele não mostrou o impacto sobre mortalidade pelo câncer de colo. Em alguns locais dos Estados Unidos, foi proposto o que a gente chama de co-testing. O que era isso? O indivíduo colhia ou a base líquida ou o Papa Nicolau convencional e associava a este exame de Papa Nicolau a pesquisa do vírus. Então, o PCR, que a gente chama. Então, a pesquisa do vírus. Tá? Então, fazia os dois exames. E o que aconteceu quando a gente fez os dois exames associados? Também não houve impacto na taxa de mortalidade. Então, como vocês podem perceber, o nosso Papa Nicolau clássico é tão bom quanto o exame de citologia em base líquida ou a pesquisa de PCR, a pesquisa do vírus. Tá? Bom, vamos traçar aqui um plano. Vamos rastrear, por exemplo, pacientes imunocompetentes, pacientes que não têm problema de imunidade. Ok? Qual a estratégia hoje adotada no mundo? Tá? Qual a recomendação da Organização Mundial de Saúde? Bom, não importa se a paciente teve relação sexual aos 14, aos 15, aos 16 anos. Não importa. Tá? Você vai colher um Papa Nicolau, o exame citológico, entre 21 e 25 anos de idade, dependendo do rastreio que você quiser adotar. Ok? Se você fizer, por exemplo, Papa Nicolau aos 21, você deverá repetir esse exame aos 22, se ele estiver normal. Estando esses dois exames normais, você pode fazer Papas Nicolais a cada 3 anos. Então, você não precisa mais fazer o rastreio anual. Você pode fazer o rastreio a cada 3 anos. Até que faixa etária? Até os 65 anos de idade. Ok? Depois dos 65 anos de idade, não há mais a necessidade de se colher o Papa Nicolau. Tá? Existem algumas exceções. Por exemplo, o paciente que não seja imunocompetente, ou o paciente que teve um novo relacionamento aos 65 anos. Aí você pode colher mais 1 ou 2 exames, ou 3 exames, e se não tiver nenhuma alteração, também pode parar o rastreio deste tipo de patologia. Ok? O PCR, tá? A ideia é não solicitar, tá? Teste de PCR como rastreio universal. Porém, naquelas pacientes de alto risco, tá certo? Pacientes que têm alteração de imunocompetência, você pode, em algum momento, solicitar esse exame. Tá? O co-testing, naquelas mulheres acima de 30 anos, tá? E se você utilizar o co-testing, você pode postergar o seu rastreio a cada 5 anos. Tem alguns protocolos, tá? Alguns protocolos, utilizando o PCR, a pesquisa do vírus, e se a pesquisa do vírus vier negativa,
pedindo para fazer esse exame a cada 5 anos e aí não precisa fazer o Papa Nicolau. Aí faz a pesquisa do vírus a cada 5 anos, ok? Bom, só para vocês terem uma ideia, então. Se o Papa Nicolau vier normal, você vai repetir esse Papa Nicolau no ano seguinte, e aí você pode, se ele vier normal, a cada 2 anos. Se esse Papa Nicolau vier alterado, for positivo para alteração, seja ela uma alteração menor ou uma alteração maior, a ideia é encaminhar esse paciente para aquele exame chamado colposcopia, o do binóculo, o da lente de aumento. Se essa colposcopia for negativa, quer dizer, eu não tenho nenhuma alteração no colo, eu vou retornar a fazer os exames após 3 anos. Isso é uma probabilidade, tá? É um protocolo. Se estiver presente alguma alteração, eu vou realizar uma biópsia do colo uterino para a gente tentar surpreender uma doença maligna, um câncer. Bom. Deixa eu interromper um bocadinho. E como são assuntos diferentes, eu vou dar uma pausa aqui para que vocês possam fazer as perguntas sobre câncer de colo e câncer de mama. Ô Zé Sérgio, já temos 4 perguntas aqui que eu queria que você priorizasse, né? Se tiver mais alguma, o pessoal pode fazer, mas vamos lá. Tá. A professora Laura, ela precisou sair, mas deixou uma pergunta, né? Se pode ter câncer de mama em homens, se isso é possível, se essa realidade existe. Sim, então vamos lá. 1 para 10. 1 para 10. A cada 10 cânceres de mama feminino, 1 câncer masculino. E normalmente, como o câncer de mama masculino é muitas vezes esquecido, o diagnóstico normalmente é muito tardio, tá? Eu não estou falando aqui que os homens precisam fazer mamografia. Vamos entender bastante claramente isso. Mas normalmente são diagnósticos mais tardios, tá? E com isso, a probabilidade de tratamento e cura diminui muito. Eu quero lembrar a todos que hoje a gente consegue um sucesso no tratamento em 60% dos cânceres de mama, o que não é pouco, né? Até alguns anos atrás, quando a gente dava o diagnóstico de câncer de mama, a gente estava selando o destino do paciente. E hoje em dia, o diagnóstico precoce do câncer de mama é um selo de sobrevivência. É a probabilidade muito alta desse paciente se manter vivo. Isso é importantíssimo, né? E queria colocar uma coisa com bastante clareza hoje, que não é só o fato da gente ter o diagnóstico precoce, né? O tratamento com quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia melhorou muito, tá? Hoje a gente tem os imunomoduladores. Então, assim, hoje a gente já faz a pesquisa genética do tumor, para saber qual o tratamento mais adequado. Então, a gente vai procurar algumas alterações, algumas alterações naquele tumor especificamente, para aumentar o poder de tratamento. Então, hoje, já se discute muito tratamentos individuais, né? A gente não trata mais câncer de mama, muitas vezes, igual para todo mundo. Tá? Zé, uma outra pergunta na mesma linha é se a vacina contra HPV é indicada apenas para mulheres. A Valquíria Cabral Cândido Santos que fez a pergunta. Não, indicadas também para homens. Quero deixar bastante claro que o mesmo HPV que dá câncer no colo do útero pode dar câncer de pênis, tá? E o câncer de pênis, assim como no colo do útero, a indicação é remover a lesão. Então, a gente tem que remover uma parte do pênis, né? Então, sim, os homens podem... A Valquíria também está querendo saber o seguinte, o risco de câncer é maior ou menor para quem tem prótese de silicone? Tá. Não aumenta o risco de câncer de mama a prótese de silicone,
tá? Isso é uma pergunta bastante interessante, pelo seguinte, muitas mulheres têm medo de colocar prótese e acreditam que isso possa dificultar o diagnóstico de um tumor de mama, ok? Eu quero dizer a todos que quando se coloca uma prótese de mama, ela é colocada abaixo da fáscia muscular, tá certo? Então, abaixo da glândula, tá? Ou abaixo do músculo, na grande maioria das vezes. Então, quer dizer o quê? A parte glandular, ela é arremessada pela periferia. Então, muitas vezes, isso pode facilitar um diagnóstico. Agora, quando a gente faz múltiplas cirurgias na mama, então, por exemplo, redução mamária, a gente promove cicatrizes na mama. Essas cicatrizes promovem distorções arquiteturais na mama. E isso, às vezes, dependendo da distorção, pode, às vezes, dificultar o diagnóstico de um tumor inicial, né? Mesmo porque é muito comum, por exemplo, naquelas pacientes que fizeram cirurgia mamária, a gente ter microcalcificação, por exemplo, por causa do fio de gordura. Pode, às vezes, dificultar um bocadinho, tá certo? Dentro dessa mesma linha, quem tem prótese pode fazer mamografia? Qual idade? Deve. E o programa de rastreio é o mesmo. O programa de rastreio é o mesmo. A gente hoje no Brasil preconiza acima de 40 anos de idade. Então, o rastreio é o mesmo. Não muda. Não muda para quem tem prótese e para quem não tem prótese. Surgiram mais 3 perguntas aqui. A Líria quer saber se o nódulo fibroadenoma pode evoluir e futuramente desenvolver um câncer de mama. Não. Fibroadenoma é fibroadenoma. É uma doença benigna. Na verdade, assim, desculpa a minha nómina, não é uma doença, tá? Antigamente, a gente chamava fibroadenoma, cisto mamário, dilatação ductal e dor mamária, a gente incluía essas alterações no que a gente chamava de doença fibrocística mamária, tá? Essa nómina mudou por um motivo muito simples. 90% das mulheres têm alguma dessas alterações. E eu não posso dizer que todas as mulheres são doentes. Então, a gente chama isso de uma alteração fisiológica, tá certo? Muitas vezes esses nódulos devem ser acompanhados e não removidos, porque muitos deles têm uma redução natural. Às vezes eles desaparecem sozinhos. Então, a gente reserva o procedimento cirúrgico para aqueles nódulos que estão crescendo, que estão modificando a mama, tá certo? Então, muitas vezes, a gente tem que acompanhar esses nódulos e não extirpá-los. Então, tem que ter muita calma na indicação cirúrgica, né? Nessa apoteose cirúrgica aí. Tá? Mas não aumenta o risco de câncer de mama. Está tendo uma chuva de perguntas aqui, Zé Sérgio. Nós vamos ficar até a meia-noite aqui hoje. Mas vamos lá. A mama acessória também corre o mesmo risco de ter câncer que as mamas normais? Corre. A mama acessória é assim, a gente pode ter mama acessória em qualquer local da linha mamária. A linha mamária, ela se estende da axila até a região inguinal. Então, pode ter mama em qualquer uma dessas regiões. Tá? Mas o local mais comum é na axila. Tá? Pode acontecer, sim. Não é comum, tá certo? Mas pode acontecer. Pode acontecer na mama acessória. A Dayana quer saber quais os efeitos colaterais da vacina HPV. Não tem efeito colateral a vacina HPV. Não tem efeito colateral. É uma vacina bastante segura. Na verdade, ela é feita com capsídeo viral, não é feita com partes virais. Então, você vai falar assim, eu vou desenvolver HPV com a vacina? Não. O que você tem são os riscos de anafilaxia, que podem ser dados em qualquer vacina, entendeu? Como qualquer outra vacina. Não tem um risco adicional aos outros processos vacinais. E a Elaine quer saber se a vacina pode ser para todas as idades. Os trabalhos mostram que entre 8 e 28 anos de idade, tá? Mas o benefício é maior quando eu não tive relação sexual ainda, tá? Existe uma discussão se 3 doses, 2 doses, 1 dose. Isso é uma discussão bastante interessante. O Brasil adotou 2 doses. Muitas vezes a gente recomenda 3 doses, então isso é uma discussão ainda científica. Os trabalhos
estão sendo feitos e os pacientes são acompanhados para a gente ver até o tempo de duração dessa vacina, uma vacina que tem aí entre 10 e 15 anos de existência, então você tem que acompanhar o paciente no decorrer do tempo para você saber o quanto tempo esse paciente vai ficar imunizado. Mas a vacina é extremamente segura e o ideal é que você faça antes da relação sexual, essa vacina, para ter o máximo de proteção. Mas entre 8 e 28 anos é a faixa etária preconizada. O dihidroprogesterona pode dar alguma interferência? Não. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o dihidroprogesterona, então, para a gente conversar. Hoje, o dihidroprogesterona é um dos principais métodos contraceptivos do mundo, tá? É um método extremamente seguro, é um método invasivo, mas seguro. Ele não facilita nenhum tipo de doença sexual, tá? Na verdade, o que acontece, como qualquer situação clínica, se eu tiver múltiplos parceiros, se eu estiver enquadrado como uma pessoa promíscua, se eu não me defendo com barreira de uma doença sexual, não uso camisinha, eu vou ter alguma doença sexual em algum momento. Isso não é por causa do DIU, isso é por causa da falta de proteção, isso é por causa do número de parceiros. Então, quanto maior o número de parceiros, quanto mais eu tenho uma relação desprotegida, maior a probabilidade de eu me contaminar e de eu ter uma doença sexualmente transmissível. Mas o DIU não favorece esse processo. Tem um negócio interessante, tem um trabalho interessante, né, sobre câncer de colo uterino, é um trabalho antigo, falando sobre câncer de colo uterino e anticoncepcional, né? E aí, o que aconteceu? Eles comparavam e eles mostravam que a paciente que toma anticoncepcional tinha um aumento do câncer de colo uterino, tá certo? Tinha um aumento de câncer. Bom, então, é o anticoncepcional que causa câncer de colo uterino? Bom, não. Isso caiu, tá? O que aconteceu? A mulher que começava a tomar anticoncepcional parava de usar camisinha. Então, ela tinha mais doença sexual transmissível, mais HPV. E, com isso, ela tinha mais câncer de colo. Então, não foi o efeito do anticoncepcional, foi a liberação sexual. Quer dizer, ela acabou tendo relações desprotegidas e, com isso, ela se contaminou. Tá certo? Então, isso é bastante interessante da gente entender, né? Então, a relação protegida continua sendo muito importante. Infelizmente, não só no nosso país, mas principalmente aqui no Brasil, a gente fala de doença sexualmente transmissível no carnaval, né? Durante o ano todo, a gente não fala de doença sexualmente transmissível, né? Então, parece que a gente só pega DST, só pega doença no carnaval, né? Que vamos falar assim, a festa carnal, né? No resto do ano, a gente pode ter qualquer tipo de relação que nada acontece. Isso é um erro crasso, né? Então, as propagandas, o marketing, essa política pública de alerta sobre câncer de colo e doença sexualmente transmissível tem que ser feito o ano inteiro. Gente, nós falamos da pandemia de coronavírus, mas a gente está tendo um surto enorme de sífilis. Entendeu? Sífilis. Nós estamos vivendo no Brasil uma epidemia de sífilis. Nós temos, como a gente faz o exame na pré-natal, o que a gente faz de diagnóstico de sífilis, que é uma doença que você trata com penicilina benzatina, com antibiótico básico, entendeu? A gente está tendo um número alarmante de sífilis. Então, assim, a gente acaba esquecendo essas doenças e achando que elas não têm nenhum problema. E eu quero lembrar a todos que a sífilis é uma doença que pode dar malformação fetal, doença neurológica, então é uma doença grave, certo? E a gente vive uma epidemia no Brasil. Zé, só para a gente encerrar aqui essa parte da oncologia, do câncer, né, do Outubro Rosa, a última pergunta. Pessoas com doença autoimune estão mais propensas a desenvolver câncer de mama? Tá. Bom, câncer de mama, não, porque não é uma doença imunológica, tá certo? Não é uma doença imunológica, tá? Câncer de mama, a grande maioria das vezes, está associado
Bom, vamos falar uma coisa bastante interessante. A grande maioria dos cânceres de mama não tem antecedente genético, tá? Mas, se você tiver um antecedente genético, você tem maior probabilidade. Então, uma doença imunológica não aumenta teu risco de câncer de mama. O que aumenta, teoricamente, seria fatores genéticos dentro da sua família. Tá? É o que a gente tem hoje de epidemiologia da doença, ok? Zé, então só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje, nós estamos vivendo uma pandemia, temos a Covid, você está dentro do hospital, está vivendo esse drama aí bem de perto, né? E como nós temos aqui colaboradores de diversas unidades da Unifenas, aí do hospital, de diversos ambientes, né, da Unifenas, e também acadêmicos e convidados, quais as principais orientações que você, enquanto médico, enquanto cidadão, daria para todos nós com relação à Covid? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre a Covid. Então, a gente tem que entender que é uma doença nova, né? Assim, na proporção em que ela contaminou a população, o coronavírus, ele já é conhecido há muitos anos, né? A gente já teve alguns surtos localizados de outros tipos de coronavírus, tá? Normalmente, é um vírus que se originou de animais, né? Dependendo do tipo de coronavírus, é um tipo de origem, né? Gatos, por exemplo, a gente sabe que tem coronavírus, morcegos, cavalos, dromedários, então, todos esses animais têm coronavírus, ou já tiveram coronavírus, então, a gente tem que lembrar muito bem disso. E com relação à pandemia, a gente tem que ter algumas coisas em mente. Primeiro, embora seja uma doença com grande infectividade, então, que contamina extremamente fácil, que se transmite de forma extremamente fácil, felizmente, a gravidade da doença é baixa, tá? É óbvio aqui que eu não estou subestimando o número de óbitos, a gente sabe que o número de óbitos é grande, mas quando a gente correlaciona isso ao número de infectados, ao número de população, a letalidade é baixa, a letalidade é pequena, tá? Então, isso é extremamente importante. Então, embora seja uma doença nova e que cause esse alarme todo, né? Todo mundo fica preocupado, já há praticamente 7, 8 meses, 9 meses, a gente só fala sobre coronavírus, né? Tudo é coronavírus. O mais importante é que a gente se mantenha calmo, tranquilo, tenha cuidado aonde a gente adquire informação, tá? Isso é extremamente importante, porque a internet está aí e ela informa de tudo, e muitas vezes a informação que é dada não tem o menor sentido. Então, recentemente, eu fui abordado e falei assim, nossa, o coronavírus está reinfectando, como que nós vamos fazer? Bom, peraí, calma. Existiu alguns casos de reinfecção, que ainda a gente está estudando por que eles aconteceram. Agora, eles são estatisticamente, hoje, desprezíveis. Então, são estudo de caso. Então, eles do ponto de vista científico, eles fornecem muito pouco para a gente do ponto de vista epidemiológico. Tá? São casos que precisam ser melhor estudados e muitas vezes estão relacionados, às vezes, à fragilidade imunológica do indivíduo. Às vezes o indivíduo tem alguma fragilidade imunológica e isso predispõe a ele ter uma reinfecção. Então, são casos que estão sendo estudados e isso não deve gerar nenhum alarme, nenhum alarde à população. Nenhum. Zero. Ok? Tá? Isso tem que ficar para os cientistas, para os estudiosos, entenderem o motivo dessa reinfecção. Isso não significa que isso vai acontecer em massa. Essa é a primeira situação. Segunda coisa muito importante, a gente tem que entender esse negócio de segunda onda, que é muito complicado. E veja bem, segunda onda significa que naquele mesmo local estão acontecendo novos casos, ou que naquele país estão acontecendo mais outros casos. Porque veja bem, num país continental como o nosso, e a gente está experimentando isso, a gente está vendo cair em São Paulo
e aumentar em alguns lugares. Então, a gente tem que analisar isso com bastante calma, tá? Como país. Então, analisar isso com bastante frieza, porque senão isso acaba gerando pânico, tá certo? E eu penso que hoje, um dos maiores malefícios, tá o professor Fábio aí, para falar, às vezes, um pouquinho sobre isso, um dos maiores malefícios que esse vírus tem causado é o dano mental. A gente tem experimentado um isolamento hoje, um confinamento hoje, que mexe com a nossa sanidade mental. Tá certo? Então, isso é extremamente preocupante. A gente tem que lembrar que o vírus se transmite por secreção na grande maioria das vezes, tá? Embora a gente tenha trabalhos que mostram que ele fica presente no ar, parece que essa contaminação pelo ar é muito, muito pequena, que realmente a maioria das transmissões são por contato pessoal, contato próximo, tá? E isso tem cada vez mais ficado claro, porque a gente vê a contaminação de famílias, então a gente percebe que alguém se contamina e contamina a família toda, tá? Parece que a gente está caminhando para um isolamento mais racional. O que quer dizer isso? Isolar as pessoas que têm maior risco, tá? Isolar aquelas pessoas doentes, tá certo? Então, isso me parece um pouco mais racional do que esses lockdowns, né? Esses isolamentos completos, tá? Isso não parece muito razoável, porque, embora a gente tenha avançado muito com a vacina, a gente não sabe ainda muito bem se a eficácia vai ser muito boa, se essa duração da vacina vai ser muito legal. Isso ainda está em fase de pesquisa e a gente tem que respeitar muito as fases de pesquisa por um motivo muito simples. A gente tem que colocar um produto seguro no mercado, porque a gente vai imunizar milhões de pessoas, então isso é bastante importante. Fica um alerta aqui, principalmente para a gente que trabalha com outras pessoas da saúde pública, e aí eu fico muito preocupado. Eu sei que a gente desenvolveu qualquer sintoma gripal, a gente já fica preocupado de transmitir e de gerar, mas a gente tem visto também muitas pessoas se aproveitarem da pandemia, tá? Isso é muito complicado, porque isso gera desassistência. Então, a gente entende que, às vezes, as pessoas não querem trabalhar porque acabam se expondo mais, mas a gente tem que lembrar que muitas pessoas dependem da nossa atividade. Eu, por exemplo, nesse tempo todo de pandemia, a gente não parou lá no hospital nem um minuto, a gente continua atendendo. Então, fica esse alerta e esse pedido da minha parte, que as pessoas tenham consciência e entendam que muitas pessoas dependem da gente. Então, não usar a pandemia para tentar se proteger e tentar se furtar dessa assistência, porque essa é a nossa missão. Então, a gente corre risco sim, a gente entende, mas a gente corre risco também de pegar H1N1, a gente corre risco também de pegar hepatite, a gente corre risco também de pegar HIV, a gente corre um monte de outros riscos. E a gente não pode ter esse pensamento somente protetivo em relação a gente, porque o funcionário de saúde, que ele não pode ser egoísta, né? A gente entrega a nossa vida às pessoas. Então, eu penso que isso seja uma característica básica de quem trabalha com saúde, entregar a vida às pessoas. Então, é isso que a gente faz. A gente se arrisca sim, a gente acaba arriscando a vida da família da gente, mas isso é para um bem maior. Então, isso é um pedido para que as pessoas realmente se afastem se realmente estiverem doentes, né? Isso é importante. A gente tem enfrentado problema sério na saúde, porque a gente tem afastado, não só aqui em Alfenas, e não estou falando só pelo hospital universitário, estou falando pelos outros hospitais, mas também eu tenho contato com vários outros hospitais no estado e no país, pela Federaçantas, e isso é um problema severo, sério. Muitas vezes a gente tem o leito, mas não tem o funcionário.
né? Isso é muito grave. Né? Isso é muito grave, tá? Então, é importante as pessoas entenderem que, se estiverem doentes, vão ser afastadas, mas que, se não estiverem doentes, o ideal é que voltem ao trabalho para que a gente preste uma assistência adequada à saúde da população. Né? Isso, às vezes, soa até como um apelo, mas é importante. Excelente, não? Muito obrigado, Zé. Eu queria falar o seguinte, né? Nós tivemos aqui hoje de 90 a 100 pessoas participando aqui o tempo todo. Tem muitos parabéns aqui, agradecimentos, mas eu queria pedir para a Elaine, né, que, em nome da CIPA, fizesse um agradecimento final a você, né, pela sua disponibilidade, pelo seu excelente trabalho realizado aí, né? Muito obrigado. Elaine. Boa tarde, doutor José Sérgio. Então, foi muito proveitosa a sua palestra, esclarecedora. Venho em nome da CIPA, em nome de todos, agradecer. Muito obrigado pelo carinho e atenção conosco, né? Agradeço o pessoal que esteve presente, que compareceu na palestra. E é isso daí, a gente precisa disso, né? Para poder seguir, esclarecer, tirar dúvidas, prevenir. A prevenção é a melhor de tudo, né? Mas obrigado. Agradeço mesmo. Obrigado a todos que tiveram presente, pessoal da CIPA, dos outros campos, os nossos diretores, tivemos aí o professor Fuad, a professora Marlene, a professora Nivalda, a professora Ivânia, professor Fábio, o senhor está convocado para fazer uma palestra para a gente aqui sobre a questão mental, aí o impacto, né, que está em cada um, depois nós vamos convocá-lo. Para todos aí, muito obrigado pela presença, professora Saniele, viu, Dagmar, todo mundo que esteve aqui conosco, né? Zé Sérgio, obrigado mesmo. Rogério, só uma colocação. Se você quiser me enviar as perguntas que foram mandadas pelo chat, eu respondo para você e te envio de volta para a gente responder para todo mundo que perguntou e privilegiar todo mundo. E eu queria, assim, agradecer o carinho dessa instituição. Tá? Realmente, a gente é privilegiado de trabalhar numa instituição dessa grandeza, com essas pessoas que são, na verdade, amigas da gente. Então, assim, você sabe o carinho que eu tenho por você, pelos nossos funcionários da Unifenas, do hospital. Então, assim, são realmente pessoas que fazem a diferença e é realmente um prazer enorme compor essa instituição, tá certo? Compor a Unifenas. Isso, para mim, um prazer, é imensurável a grandeza que eu sinto de trabalhar com vocês. Muito obrigado pelo convite e pelo carinho. A salva de palmas, né? Zé, obrigado, muito bom. Excelente. Muito obrigado a todos. Aí, o Fuad aí. Fuad é companheirão seu. Ei, professor! Muito obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado, Biri. Obrigado, Fábio. Obrigado. Professora Sandra, aí, professora Sandra, obrigado pela presença. Nivaldo. Obrigado, viu? Eu sou a CPA. Aí, assim é a avaliação. Obrigado, professora Sandra, pela presença. Obrigado a todos. Muito bom, obrigado. Fábio, aí. Ivo, obrigado, viu, Ivo? Samira, a biblioteca esteve em peso aqui, Patrick, Zélia, todo mundo, obrigado. Muito obrigado a todos vocês.